parece que o Saitama não tem só a maior força dos animes, né? Parece que ele também veio pra disputar o Naruto na arte do discurso no jutsu. Tatsumaki desmontou no papo do careca. O que aconteceu? Tá rolando o seu... Vamos ver isso agora, galera. Antes do vídeo, responde pra mim. Você tá satisfeito com o teu salário, com a tua carreira? Se você não tiver, se liga nessa dica aqui, ok? Independente da sua idade, bora se jogar no mercado mais próspero que tem, a programação. E você pode fazer isso de casa com o pacote Full Stack da Dunk Coach. E aí, dessa forma, você vai se formar com o maior e mais completo curso de programação do Brasil. Já pensou isso? São milhares de aulas ao vivo e online, mais de 2.000 projetos práticos para você aprender com a mão na massa. Cursos bônus de graça, acesso vitalício, atualizações constantes, é muita coisa. Com Full Stack você também vai criar sites, aplicativos, sistemas, aprender as principais linguagens de programação, design web e apps, hacker ético, inglês, marketing digital para programadores, até desenvolvimento blockchain para você criar criptomoeda. Onde mais você vai aprender tudo isso? Só na Dunk. E tudo isso por um preço que com certeza cabe no teu bolso. Então corre no link da descrição para ver todas as possibilidades do pacote Full Stack e da carreira fenomenal que você pode construir com isso. Enes Trunks Peter aqui, pô, como eu gosto de One Punch Man. Que obra fantástica, galera. Como eu não sei nem como expressar como essa obra me surpreendeu. Eu gosto dela desde o início. E ela sempre me surpreende demais. Por mais que as pessoas falem, é muito óbvio, a gente sabe que ele sempre vence. Tô nem aí, gosto pra caraca. E a gente tarda, mas não fala, tô aqui. Isso porque finalmente acabou a luta entre o Saitama e o Tatsumaki. E a princípio, é até bom a gente dizer que esse final agora da luta foi muito diferente do que aconteceu no webcomic, ok? E sabe, você tá agora no mangá, webcomic, então tá diferente pra caraca. E o motivo de eu estar falando isso é porque a gente fez um Veja Como Foi sobre a luta entre o Saitama e a Tatsumaki na webcomic. E sim, está bem diferente o que está acontecendo, galera. Mas também é importante dizer que isso não é novidade, porque a luta do Saitama contra o Garou no mangá também foi muito diferente da webcomic. Pra mim, a luta do mangá foi muito mais irada. Tem nem comparação. Se eu boto os dois, não dá pra comparar. O do mangá é muito melhor. Aquele Garou cósmico, pô, foi pica das galáxias. Já que na luta contra a Tatsumaki, eu prefiro deixar pra vocês nos comentários. Vocês preferiram o final do mangá ou o final da webcomic? E aproveita e já tá aí, manda aquele like, pô, metralha esse like pra caramba, pra mostrar que você gosta dessa obra de One Punch Man. Se inscreve no canal, galera, isso é importante pra caramba, você inscrito pra gente, você não tem noção como isso dá um up na gente. Obrigado de verdade por isso, vamos lá. Bom, a luta no deserto tá fazendo o condomínio da Associação de Heróis quase desmoronar. Tá quase acabando o condomínio, virando pó. E as pouquinhas pessoas que moram lá nesse condomínio começam a perceber que o Saitama tá envolvido nisso. Inclusive o Forte, aquele que foi pro hospital depois que o carro da Fubuki atropelou ele. Ao mesmo tempo, o grupo Fubuki foi atrás dela. Mas eles perceberam que é muito perigoso se aproximar, porque, enfim, o Saitama e a Tatsumaki estão quebrando tudo. Mas logo a Tatsumaki surge e ela começa a demonstrar que tá chegando no limite dela. Isso tá deixando ela muito frustrada, porque ela não tá conseguindo fazer nada com o Saitama o tempo todo. Ela dá tudo de cima, não consegue arranhar o Saitama. E vai lembrar que no capítulo anterior, o Saitama pagou pra ver, lembra disso? Ele falou pra ela, tipo, mandar tudo que ela tinha, vem com tudo. E é exatamente o que ela fez. Pô, tipo, numa tentativa desesperada de vencer, a Tatsumaki faz o Saitama ser engolido por uma onda gigante de areia. Que, é claro, não funciona, porque o Saitama dispersa toda a areia com um soco só. Isso tá maneiro demais. E depois a Tatsumaki, num ato final, né, tenta jogar o Saitama pro espaço, mas não dá em nada, e de tanto se esforçar, ela acaba desmaiando. E nesse desmaio, ela acaba sonhando com o dia que o Blast salvou ela. Olha isso. Mas na verdade, vamos lá, eu interpreto isso de outra forma. Eu não acho que a Tatsumaki estava sonhando com o dia que o Blast salvou ela. Eu acho que ela estava exatamente delirando. Como se o Blast estivesse realmente ali com ela, naquele momento. E ela ali fala com ele exatamente o que ela queria falar desde sempre. Que ela se esforçou muito para ser poderosa. Que ela precisa fazer todos sentirem medo dela para que ela não seja manipulada de novo. Só que ela odeia isso. Ela odeia ser vista como um monstro pelas pessoas. Eu interpretei dessa forma, não sei vocês. Mas na hora que o Blast vai falar com ela, né, no sonho dela, ela acorda e dá de cara com quem? Com Saitama, que ficou ali o tempo todo esperando ela acordar. Tava ali o tempo todo. No final, a Tatsumaki levanta completamente rabugenta por ter perdido a luta, mas o Saitama dá uma moral pra ela. Diz que ela lutou muito bem, que o poder psíquico dela é incrível. A Tatsumaki fica até relutante, né, dizendo que o Saitama não precisa dizer isso só pra agradar ela. Mas o Saitama finaliza dizendo que a Tatsumaki não precisa bancar durante o tempo todo só pra manter uma aparência. Não, o Saitama falou isso pra ela. Ele disse pra ela que ela pode fazer o que ela quiser da própria vida. E finaliza colocando a mão na cabeça dela. Galera,
do mesmo jeito que o Blast fez quando salvou ela do laboratório. Olha isso. Bacana. E curiosamente, a expressão da Tatsumaki foi igual à expressão que ela fez quando o Blast fez isso com ela. Porque nesse momento, a gente pode dizer que o Saitama conquistou a confiança da Tatsumaki. O que a Tatsumaki pode fazer contra um cara desse? Agora ela caiu na real, né? Quando o Saitama sai andando, a Tatsumaki ainda tenta ir atrás dele. E na minha opinião, ela fez isso exatamente porque lembrou do Blast. Talvez ela desconfie que o Saitama conhece o Blast, sabe? Tipo, ela deve imaginar que os dois se conhecem. Só que nesse exato momento, a Fubuki aparece e diz que ela já desfez o grupo Fubuki e que agora ela vai ficar ainda mais forte sozinha. O problema é que o grupo Fubuki seguiu ela. E a Tatsumaki odiou olhar pra esse grupo, olhar pra eles. Quando o grupo viu a Tatsumaki, eles imploraram pra que ela deixasse que eles seguissem lá e servissem a Fubuki. Mas a Tatsumaki não deu ouvidos e ameaçou eles de novo. Só que dessa vez foi diferente. A própria Fubuki tomou a frente e atacou o grupo. Olha isso. Os caras seguiram ela, Aí o Saitama observa tudo. Então ele dá mais uma dica pra Tatsumaki. Ele pede pra Tatsumaki deixar a Fubuki fazer o que ela quiser também. E galera, isso é muito legal. O Saitama já tinha mostrado na segunda temporada que a decisão da Fubuki, né, de se cercar de gente fraca, é uma idiotice. Que isso mais cedo ou mais tarde vai acabar matando ela. Ele tinha dito isso. E é exatamente isso que a Tatsumaki acredita. Só que a Tatsumaki resolve isso meio que microgerenciando a Fubuki, entende? Enquanto que o Saitama tá lá dizendo que é pra Fubuki aprender isso sozinha, que uma hora ou outra, ela vai perceber isso. Tanto que ela já começou a aprender. E isso tanto é verdade que o próprio grupo Fubuki já decidiu que todos eles devem treinar pra ficar mais fortes e pararem de se contentar de fazer parte da classe B. E o Saitama, inclusive, ele diz que antes dele começar a rotina de treinamento dele, ele tinha muita dificuldade de enfrentar monstros ameaça nível lobo, que é a categoria mais baixa de todos, né? E aí, por causa disso, né, ninguém tem o direito de dizer que os membros do grupo Fubuki chegaram no limite deles, por mais fraco que eles sejam agora. Aí a Tatsumaki, então, ouve o Saitama. Ela usa a telecinese dela pra puxar a Fubuki pra longe e diz que dessa vez ela vai deixar o grupo Fubuki pra lá a pedido do Saitama. Olha isso, galera. Mas ela diz que se a Fubuki se ferir por causa deles, aí sim eles vão comprar uma briga daquelas. Aí vocês estão lascados. Mas você percebe que agora a Tatsumaki tá ouvindo o Saitama? Aquela durona de todas, tipo que, não gostava nunca de ouvir ordem de ninguém. Você consegue imaginar a Tatsumaki levando ordem de alguém? Se bem que o Saitama não deu ordem, mas ela seguiu o que o Saitama falou aqui. Pra mim já é um upgrade absurdo, né? Só que tem mais uma coisa que vale a pena comentar. No momento que a Tatsumaki começou a sonhar, ela teve um flashback de quando ela saiu do laboratório e ela foi atrás da Fubuki, nesse flashback. Com certeza ela fez isso porque o Blast tinha dito pra ela que era pra ela proteger a irmã dela. Só que quando ela apareceu pra Fubuki, ela viu membros do grupo Tsukuyomi ali. E ela aparentemente matou todos eles. Só que essa cena é muito esquisita porque todos eles são iguais e aparecem ao mesmo tempo. E a Fubuki estava claramente aterrorizada com o que a Tatsumaki fez com eles. Mesmo com a Tatsumaki dizendo ser a irmã dela. Tá certo que a Fubuki ainda era uma criança e ela podia só estar assustada porque viu pessoas sendo mortas. Mas e se a Tatsumaki, na verdade, tava ali tendo uma alucinação e ela, na verdade, não acabou matando os próprios pais dela que venderam ela pros Tsukuyomi? Essa desconfiança faz sentido sim, galera, porque a Fubuki tava na casa dela, brincando lá, de panelinha. E no exato momento que a Tatsumaki aparece, o grupo aparece de novo, sendo que o laboratório dos Tsukuyomi tinha acabado de ser atacado. Então pode ser sim que no acesso de fúria, a Tatsumaki matou os pais dela e da Fubuki. E o medo que a Fubuki sentiu acabou despertando os poderes psíquicos dela. Tipo um Mangekyo Sharingan. E por fim, não tem como deixar de comentar a Tatsumaki dizendo pro Saitama que vai voltar a testar os poderes dele. O que pra mim já é a confirmação de que sim. Rolou um clima. Ela já tá na dele. Ela já entrou no clubinho do careca. E pra variar, a Fubuki ficou sem entender como é que foi que o Saitama convenceu a Tatsumaki. Já que ela não costuma dar ouvidos a ninguém, então que aconteceu aí? Porra, vai me dizer que não tá bom isso? Vai me dizer que vocês não estão amarradão ouvindo falar aqui? Não é gostoso isso, cara? Pô, o One Punch Man não tá top demais? Ó, só te lembrando que o link pro full stack da Donkey Code tá aqui na descrição. E aproveitei também, já deixei o link do canal da Donkey Code aqui pra você já começar agora com os tutoriais grátis que tem lá. Bora pra cima, hein? Comenta aqui embaixo o que você tá achando até agora. Quer que eu traga mais vídeos, teoria, do que a gente pode imaginar que pode acontecer? Pô, posso trazer mais vídeos pra vocês, mas eu preciso de feedbacks. Tamo junto, galera. Toca aqui, ó. Toca aqui, mantém sua inscrição. Vê se você tá inscrito. Se você não tá inscrito, se inscreve. E se você tá inscrito, peraí, ativa o sininho. Pode fazer isso? Já comenta aqui embaixo que eu dou coração. Tamo junto pra cá. Porra, galera, bom demais. Valeu, galera. Fui!